E o Flamengo volta a mostrar força, tá ali atrás do Bragantino. E o Vasco, preocupação. Era a primeira vez deles no Maracanã nos novos empregos. Trajes de gala e combinando. Tite e Ramon Dias nunca tinham vivido um Flamengo e Vasco. A dupla conheceu o Clássico dos Milhões em dia de casa cheia. Quase 70 mil pessoas no estádio e um jogo disputado. Só no primeiro tempo, foram 7 chutes a gol de cada lado. O Flamengo chegou a tocar na trave 2 vezes. Primeiro na cobrança de falta de Arrascaeta. E depois nesse cabeceio de Fabrício Bruno. O zagueiro obrigou o Léo Jardim a fazer 2 defesas. Mas foi o uruguaio quem criou mais chances e passou perto de abrir o placar. Do outro lado, Verratti travava um duelo de argentinos com Rossi. Sabíamos que o Verratti é um jogador que está sempre na área, sempre procura os lances, os cruzamentos, da metade para trás da área. Então sempre temos que estar concentrados os 90 minutos. A essa altura, o Vasco era melhor em campo, pressionava o adversário. Tite mostrou que conhece bem o elenco que tem. Gabi tinha entrado há pouco na vaga de Pedro. Os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Thiago Maia enxergou o camisa 10. Gabriel bateu cruzado e na sobra, Gerson não desperdiçou. Jair ainda teve a chance do empate. Gabriel Peck também, mas não foi suficiente. Fim de jogo, 1-0. Com a vitória, o Tite mantém 100% de aproveitamento à frente do Flamengo e volta a dar esperança ao torcedor. Do outro lado, sem levar pontos aqui do Maracanã, o Vasco está de volta à zona de rebaixamento. Complicamos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou ganhar. Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores, porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. Realmente não está longe. Apenas 1 ponto separa o Vasco do Goiás, primeiro time fora do Z4. Já no Flamengo, a distância para o líder caiu para 9 e o sonho de título ainda existe. Cara, a gente não vai desistir nunca, sabemos que a gente sempre vai torcer pro líder tropeçar, né? A gente está fazendo o nosso, obviamente não adianta também a gente torcer por da frente estar perdendo e a gente não está ganhando. Graças a Deus a gente tem 2 vitórias, 2 jogos consecutivos, né, na estreia do Tite, então a gente tem que sonhar assim, eu acho que a gente não pode desistir nunca. Restam 10 jogos pela frente, muita bola vai rolar. Fica na bagagem dos experientes treinadores o primeiro clássico dos milhões. Pois é, Dedê, aí é que tá. Você estava comentando enquanto a matéria rolava sobre o Vasco, que vem jogando bem, não ganhou o jogo, mas vendeu muito caro essa derrota para o Flamengo. Já o Flamengo, outro ânimo, outro astral com a chegada do Tite. O Gerson definiu o placar magro, 1-0, mas 3 pontos. E o Flamengo só não é vice-líder porque o Bragantino está muito bem e conseguiu ganhar do Fluminense. Agora, o Flamengo promete incomodar até o final do campeonato, tem qualidade para isso. E o Vasco, que na minha opinião foi a equipe que melhor contratou na janela do meio de ano, trouxe reforços, também mostra mais força. Loirão, um ótimo jogo, os goleiros se destacaram em várias oportunidades, não só o do Vasco quanto o do Flamengo. O gol acontece no melhor momento, na minha opinião, do Vasco dentro do campo, o Vasco com muita personalidade. O Flamengo, em algum momento, oscilou na partida. Quando a gente vê ali o preparador físico ao lado do Tite na coletiva, foi justamente um dos questionamentos, né, da queda de rendimento dos jogadores do Flamengo, mas foi um clássico muito bom. Obviamente, a gente fala aqui muito de justiça dentro do futebol, né? O empate seria o mais justo aí. A gente está vendo a jogada do gol, com o Gerson pisando na área, né, fazendo o gol. O Vasco, até esse momento aí, estava jogando muito bem. Agora tem um detalhe, né, que a gente vê o Flamengo, quando precisa, tem um banco de luxo, não é? De jogadores, por exemplo, ele tira o Pedro, coloca o Gabigol, não é? Lança a mão já desde o início do Arrascaeta, que está vindo de recuperação. O Tite tem boas peças, bons nomes. O Flamengo vai brigar direto, aí, principalmente por vaga na Libertadores.